Pequenos corações preto e branco que se reúnem ao centro, formando um grande coração colorido com 3 direções ao centro. Acima escrito Enética 2020, abaixo e de evangelizar a todas as gentes. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Imagem, fundo azul claro, do lado esquerdo um coração colorido com 3 girassóis ao centro, acima Enética 2020, abaixo uma margem inferior de girassóis, do lado direito o texto, oficina, autismo, compreender para aprender, Sheila Porfírio, membro do grupo Autismo e Espiritualidade, mediadores, Edson Spub e Marco Krieger da Silva, intérpretes de Libras, Vanessa Paula Risotto e Aline Yolanda de Souza. Né, o meu nome é Sheila, eu possuo algumas capacitações em autismo, sou pós-graduanda, né, em autismo, deficiência intelectual, intervenção ABA, mas o meu conhecimento maior sobre autismo, ele vem porque eu sou também mãe de uma criança com autismo, né? O Francisco, ele tem 5 anos e possui autismo no grau moderado, tá bom? Não sei se eu comentei aqui, mas eu também estou grávida do meu terceiro filho, é uma menina agora, estou com 5 meses e está para vir aí a Maria Clara. Então, vamos lá. Pessoal, assim, eu acredito que os outros devem ter comentado a mesma coisa, né? A gente sempre tem um tempo muito curto, assim, para falar de autismo, e eu tinha uma fala que a gente vai ter que deixar ela para a gente ir especificamente nas atividades adaptadas, que eu vejo que a maior demanda, né, do pessoal é saber, né, como que a gente adapta um material para as crianças com autismo. Então, só vou passar rapidamente aqui para falar para vocês que não deve ter dado tempo do Ricardo comentar, que algumas crianças com autismo, elas possuem algumas desorganizações sensoriais, vamos dizer assim. Então, tem aquela que é hipossensível e tem a hipersensível. A hipo, normalmente, é aquela criança que busca muito os estímulos do ambiente. Né? Então, ela chega no ambiente, ela gosta das cores, da parede, ela não se importa com barulho, né? Ela busca as texturas, ela toca em tudo que é textura e gosta daquilo, ela gosta de ser apertada, beijada, abraçada, né? Então, a criança que tem autismo, que é hipo, normalmente ela apresenta essas características, né? E isso é muito importante que a gente saiba, primeiramente, né? Antes de traçar um planejamento educacional para essa criança, para a gente não ter alguns conflitos, né, na hora de fazer essa intervenção junto com a criança, né, de ensino. E também tem a criança que é hiporresponsiva, que ela tem uma aversão maior aos estímulos do ambiente. Então, ela vai chegar, de repente, numa sala que tem muito cartazinho, que tem muita pinturinha exposta, ela pode não se sentir bem, né, com toda aquela informação e não conseguir ficar na sala. Ela pode se incomodar muito com o ruído, com os barulhos das próprias outras coleguinhas, né? Ela pode ter dificuldades de manusear alguns materiais que a gente costuma utilizar com eles, como cola, tinta, né? Então, a criança que ela é hipersensível, ela vai ter algumas dificuldades um pouco maiores, né? E a gente vai ter que ter sempre essa cautela, esse cuidado para saber até que ponto a gente pode trabalhar com esses recursos e como que a gente poderia estar adaptando esse ambiente para receber essa criança, tá? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, essa fala, a gente tinha numa palestra que, por razões do tempo, a gente achou melhor, né, passar um pouquinho para poder ir propriamente dito aqui nas atividades, né? Então, vamos lá. O primeiro passo, né, a primeira coisa fundamental que a gente tem que ter em mente para poder trabalhar com essas crianças é conhecer no nosso Evangelizando com Autismo. O que significa isso? É conhecer, eu vou dar um exemplo de algo que é fundamental, que seria o primeiro passo. Eu sei que algumas casas já trabalham dessa forma, né? Elas já consegue levantar ali na ficha do Evangelizando algumas características, algumas situações que podem vir ajudar, né, num planejamento para essa criança. É como se fosse um PEI para o Evangelizando, tá? Um programa de ensino individualizado, tá? A gente vai falar um pouquinho disso rapidamente aqui. É importante eu saber, né, dessa criança, se ela já tem um diagnóstico,
né? Então, a gente sabe, né? Vocês devem ter experiência também que alguns pais, às vezes, também não falam nada, né? A gente, como evangelizador, a gente já percebe que a criança tem autismo, né? Quem já conhece um pouco. E alguns pais, eles se ficam mais omissos, né? Então, assim, na medida do possível, se a gente já puder ter ali um diagnóstico dessa criança, se a gente puder saber ali se essa criança ela é verbal ou não, né? Se ela é hipersensível ou hipossensível, né? Então, quais são as dificuldades que ela pode apresentar e quais são as potencialidades que ela possui, né? Então, porque tem algumas que têm muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo elas também têm potencialidades. Então, vamos aproveitar essa facilidade às vezes que elas têm, né? Com números, com letras. Então, a gente faz uma ficha elaborada, bem completa, para a gente já colher as informações, né? A gente já tem algum modelo, sim. A gente ia colocar aqui, eu ia até trazer para mostrar para vocês, mas a moça da impressão esqueceu de mandar justamente esse material, ela esqueceu de mandar para mim, tá? Mas é uma ficha de evangelizando, né? Onde a gente coloca ali as informações e a gente vai também buscar saber mais sobre a criança, né? É uma entrevista com os pais. E ali também a gente faz uma entrevista com as questões sensoriais, como é que é a audição, como é que é o tato, né? Como é que com que ela se incomoda, com o que ela não se incomoda, né? Para mim saber se eu vou poder trabalhar com determinados materiais. Então, nessa ficha, a gente vai traçar ali mais ou menos um planejamento para ela, porque dali eu já vou saber, né, o que eu posso e o que eu não posso trabalhar com essa criança. E às vezes esse não posso não é eu não posso mais, eu não posso nunca. Eu não posso num primeiro momento, né? Porque às vezes dá 2 meses eu já posso de repente apresentar um recurso que há 2 meses atrás eu não conseguia, tá? Então, o mais importante seria isso, essa conversa com os pais, essa entrevista e essa ficha, né, do Evangelizando, onde eu vou poder estar, de repente, traçando ali um plano de trabalho para ele, tá? E depois nós vamos falar, porque eu sei que já surgiu perguntas assim, se eu trabalho a mesma coisa ou não, com as outras crianças e com a criança com autismo, nós já vamos falar sobre isso, tá bom? O segundo passo é clareza e concretude na atividade que eu vou trabalhar. Por quê? A gente está falando aqui do modo geral, tá? Claro que a gente sempre vai buscar, cada caso é um caso. Então, vamos perceber que tem criança com autismo leve que não vai precisar de praticamente nenhuma adaptação. Ela vai conseguir acompanhar a proposta da prof, né, da evangelizadora, para aquela turma, né? Ela vai conseguir alcançar, né? Então, e algumas crianças não vão conseguir alcançar aquela atividade proposta para a turma geral. Então, o que a gente sugere? Né? É muito comum as crianças com autismo, elas fazem uma leitura mais assim focada. Né? Então, se eu apresentar para ela um material com muita informação, de repente aquilo que eu quero trabalhar com ela eu não vou alcançar, porque tem muita cor, tem muita informação, tem muito objeto ali naquele material. Né? Então, quando a gente fala em concretude e clareza, é objetividade. Então, eu trouxe aí na tela um exemplo, só um exemplo para ilustrar para vocês. Estou apresentando aí na tela, né, um pareamento de cores. Vocês podem ver que é um material bem concreto, né, um tablado branco, né, com rolos de papel higiênico pintado de cada cor e os palitinhos com uma tarja pintada nas cores respectivas, né? Nesse processo, a criança olha e ela a atividade já conversa com a criança, ela já entende ali o que a pessoa está propondo para ela, né? Então, ela vai saber que o palito azul é no recipiente azul, que o palitinho laranja vai ser no recipiente laranja, né? Eu quero trabalhar as cores, então é uma das maneiras de eu começar a ganhar a atenção dela e conseguir trabalhar as cores, tá? Então, assim, é muito importante, eu trouxe também, eu já vou daqui a pouco apresentar aqui para vocês um material mais ao vivo aqui, né? Então, assim, é muito importante que
vamos já trazer para a questão do tema da evangelização, né? Como é que eu vou trabalhar, por exemplo, o que Deus criou? Vamos fazer de conta aqui que o tema é a criação de Deus nos animais, por exemplo, né? Então, eu não posso apresentar muitas imagens de muitos animais, né? Então, eu vou trazer os animais de uma forma, assim, mais clara possível, mais didática possível, que a criança possa identificar. Isso vai sempre depender da idade da criança, né? Então, a gente, quando é pequenininho, a gente sempre começa com aqueles desenhinhos, né? Dos animais. Aí a criança adquire mais alguns conhecimentos, hoje a gente já vem com a imagem real dos animais, né? E tudo sempre um passo a passo. E sempre de uma forma mais clara e limpa possível. Vamos passar para o segundo aqui. Esse aqui é muito importante também, porque todo o trabalho que eu vou fazer com eles, inicialmente, porque eu não sei muito sobre esse evangelizando, né? Eu não sou a terapeuta dele, né? Eu não estou em casa convivendo, e às vezes as informações que a gente recebe dos pais ainda são poucas, né? Então, vocês vão perceber que elas têm, às vezes, muitas dificuldades, assim, de sentar e prestar atenção. Uma criança com autismo é muito difícil chegar numa sala de evangelização, sentar bonitinho que nem as outras crianças ali, é bem difícil, né? Vocês vão ver que muitas delas, às vezes, passam toda a aulinha pulando pela sala, né? Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre essa questão de como que eu vou pegar a atenção dessa criança, como que eu vou trazer ela, né, para o interesse daquela atividade, né? Então, a gente costuma utilizar, quando a gente vai trabalhar tanto numa atividade em folha, ou como uma atividade mais concreta, como essa que está aparecendo na tela, a gente busca sempre iniciar delimitando o espaço daquela criança. Por que é importante isso? Porque muitas delas, às vezes, elas não têm noção do espaço ainda, muito pequenas, elas não têm noção do espaço no modo geral. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O meu filho, quando era menorzinho, ali tinha uns 2 anos, quando alguém se aproximava dele, ele já colocava a mãozinha assim e empurrava a pessoa. Tipo, ele não se sentia confortável com alguém se aproximando muito, porque ele não tinha essa noção de espaço, né? Essa pessoa talvez fosse ser uma ameaça para ele no espaço que ele estava, a gente não tem como saber. Mas essa falta de espaço, assim, ainda, essa dificuldade ainda que eles têm logo no início, a gente começa a trabalhar na mesa, né? Então, assim, na tela está aparecendo uma atividade bem concreta, são uns cubos que estão dispostos em posições diferentes e um recipiente ao lado com os legos, né? Então, a criança pega e coloca ali na respectiva cor, né? O lego vermelho em cima do vermelho, o verde em cima do verde, o branco em cima do branco. Ela sabe que tem uma margem verde ali que está aparecendo ao redor desse trabalho, ela está sabendo que ali é o local de trabalho dela, que é ali que ela tem que ficar, né? Isso é em todas as situações, inicialmente. Se eu vou trabalhar com tinta com ela, eu também vou fazer isso, eu vou delimitar o espaço da folha, porque eu já vi acontecer, e é bem comum também, eles expandirem o espaço, eles não saberem o limite, eles, quando tu vê, eles estão pintando a mesa, né? Eles têm muito essa dificuldade ainda, né? Então, a gente trabalha delimitando o espaço, seja qual for a atividade que a gente vai trabalhar, a gente começa assim. E o recipiente, né, é para a criança entender que tem um local de armazenamento, que é dali que eu retiro a peça, né, do local de armazenamento e coloco na atividade. E também para dar essa noção de que toda atividade tem início, meio e fim, né? Porque já aconteceram muitas vezes, assim, das crianças se perderem no tempo, é bem comum, né? Então, eles ficam pintando o tempo todo. Não, a atividade ela tem início, meio e fim. E dessa forma, a gente vai trazendo elas para esses conceitos. Ó, agora a gente vai começar a fazer essa atividade, a gente vai realizar e depois a gente vai armazenar e vai guardar, né? É bem objetivo. Começa a trazer
uma organização de pensamento para eles, né? Isso é bem importante. Eu tenho uma atividade aqui no concreto que eu trouxe aqui só para mostrar para vocês. Bem simples, ó, os materiais são os recursos que a gente tem em casa, papelão, né, tampinha de garrafa, no caso aqui, eu estava trabalhando com ele muito mais a coordenação motora fina, né, que é, no caso dele ainda precisa trabalhar bastante, com bolinhas de pompom, né, então ele pega as bolinhas com o pegador para trabalhar a coordenação motora fina. E não só isso, ele gosta muito dessa atividade. Ele já sabe exatamente que uma bolinha é no 1, que 2 bolinhas é no 2, que é 2 bolinhas, né? Ele já sabe fazer, ele já faz isso há muito tempo. Mas como é uma atividade que ele gosta, eu utilizo muito como reforçadora. Então, eu uso uma atividade assim mais maçante, que exige mais o cognitivo dele, e logo em seguida eu venho com uma atividade simples dessa, bem tranquila. Ele tem um alto interesse, ele adora, e daí eu já trabalho sempre a coordenação motora fina. Vai ajudar na escrita lá na frente. Né? Então, a gente utiliza esses recursos da educação especial também, por que não, né? Para trazer, ao menos, ele para sentar, para prestar atenção. Porque se a criança olha e vê uma atividade que ela gosta, ela vai parar de correr, ela vai sentar, nem que seja 10 segundos, né? Porque tudo é de forma gradual, a gente começa tudo muito aos poucos, tá? Então, ela pode ser tanto uma atividade reforçadora ali no meio, como pode ser um exemplo de uma atividade que a gente possa também estar adaptando. Acabei de falar ali, mas vamos repetir aqui, utilizar os interesses, né, do evangelizando, né, os recursos de interesses dele. Então, vocês vão observar que muitas crianças que têm autismo gostam muito de números, gostam muito de letras, gostam muito de cores e formas, né? Então, essas coisas mais objetivas, assim, chama muita atenção deles, e às vezes eles sabem muito mais cedo, né, sobre isso do que uma criança neurotípica, né, que não tem um transtorno. Então, por que não aproveitar também? Né? Eu vou aproveitar, por exemplo, que ele gosta de número, e vou, de repente, eu vou estar trabalhando no tema os animais, né, os animais marinhos, por exemplo. Eu posso estar colocando um peixinho, 2 caranguejos, 3 estrelas do mar, né? A gente pode estar trabalhando o tema que a gente quer, que a gente deseja, e aproveitando um recurso que é de alto interesse deles. Porque assim, a gente vai conseguir mais a atenção deles, e tu vai estar conseguindo aquele tempo ali também para ensinar a proposta da atividade, né? Porque naquele momento a proposta da atividade não é os números, a proposta da atividade é ensinar os animais marinhos, né? Então, tu já vai utilizar um recurso que ele domina e trazer um elemento novo para o aprendizado dele, tá? Então, isso é fundamental, eu utilizo sempre também com o Francisco, e eu indico muito também para as famílias, né? Essa forma, assim, de trabalho. E nesse interesse, né? Eu até trouxe aqui, vocês desculpem o meu né, porque eu sou gaúcha, então eu ainda tenho um sotaque bem forte. Vamos ver aqui, ó. Nesse interesse, eu tenho aqui, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, vou mostrar aqui, ó. Isso aqui se chama areia cinética, né? A gente chama de areia mágica, dependendo do local, é vendido assim, né? Eu compro um pote maior, porque ele gosta muito. Então, é um elemento sensorial. Se eu for trabalhar os minerais, por exemplo, eu posso utilizar esse tipo de recurso para trabalhar com eles, né? Eu posso utilizar também a areia normal, mas essa é boa porque ela é quase uma massinha, né? A gente faz aqui trabalha com os animais, faz a forma, tudo, consegue explorar um pouco aquele tema, utilizando um recurso sensorial que é de alto interesse da criança. Claro, se a criança for hiporresponsiva, né? Se ela for hiper, a gente pode ter mais dificuldade. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Meu filho, ele é hipo, totalmente hipo. Ele adora tudo que é excesso, ele adora texturas, ele toca em tudo, adora cola, tudo. Mas não gosta de bolinha de gel, aquela geladinha.
e gelatina, ele não gosta. Mas ele gosta de amoeba e não gosta de bolinha de gel. Então, para desensibilizar, volta e meia eu trago uma bolinha de gel para ele, coloco as atividades dentro da bolinha, né, para que ele pegue ali, que ele manuseie, que ele toque, e porque ele quer muito pegar aquele objeto que está dentro, às vezes uma bolita, né? Então, uma bola de gude, né? Então ele pega, ele não gosta de tocar, mas aí ele quer tanto aquela bolinha, então ele faz um esforço, ele vai lá e pega e toca. Assim eu consigo também ir sensibilizando ele, né? Então, quando o hiper tem bastante dificuldade, que tem essas barreiras, né, a gente vai trabalhando muito aos poucos essa dessensibilização. É mais um recurso, né? E daí a gente pode explorar muito. Com massinha Play-Doh, a gente pode explorar com bolinha de sagu, né? Então, todos esses elementos eu posso colocar ali objetos dentro que eu vou trabalhar para que ele explore também e desensibilize, né? Quanto mais informações sensoriais o cérebro dele assimilar, ele vai começar a ter uma compreensão maior, né? Então, a gente começa assim esses processos, muito, muito devagar mesmo. Outra coisa, assim, muito importante, as tarefas, elas têm que ser mediadas, sempre mediadas. A gente costuma, a minha base de formação de aprendizado, né? Porque eu não fiz o curso especificamente, mas eu ganhei um aprendizado muito grande quando eu tive acesso à metodologia PIT, né? Que é um programa que utilizam muito esse ambiente estruturado, recursos estruturados, né? Essas margens todas vêm muito do TIT, né? Então, e o TIT traz uma coisa que eu acho muito fundamental, vejo e aprendo, né? Ele só vai conseguir desenvolver uma atividade ou começar a desenvolver uma atividade se eu mostrar primeiro. Então, se eu quero, por exemplo, vou trazer esse exemplo aqui, ó, também está delimitado, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas é um alfabeto que eu fiz uma caixa de papelão, tá? Uma caixa de papelão. É o alfabeto. E eu vou... E tem uns furinhos nele, letra X aqui. Tem uns furinhos nele e a criança encaixa. Ó, ela encaixa. E assim ela faz em todas as letras, tá? Então, o que eu faço? Claro que o Francisco, ele sabe, né? Ele já está acostumado, mas uma criança, às vezes, que está começando, a gente primeiro mostra como faz, né? Mostra o encaixe de todas as letras, vai encaixando A, B, C, D. Faz primeiro a atividade, primeiro você realiza e depois a criança realiza. Porque ela vejo e aprendo, ela vai ver você trabalhando e ela já vai começar a internalizar aquele aprendizado, né? Então, vocês vão observar que muitas crianças vão precisar, inclusive, de ajuda física, que pegue na mãozinha, que encaixe, né? Então, assim, isso sempre vai depender do evangelizando, né? Do nível que ele está, né? Do tipo de autismo que ele tem, né? Porque cada um vai ter uma necessidade. Então, é sempre importante que as atividades, quando tu quer ensinar algo, que elas sejam mediadas. Depois de um tempo, quando a criança ela já domina, você deixa a criança realizar sozinha e se afasta um pouco para propiciar a autonomia, né? Porque a gente trabalha muito mediando, eles também ficam bastante dependentes da gente, né? Então, a gente tem que daí aproveitar todos esses materiais que eles já dominam, que já fizeram várias vezes, e se afasta, né? Se afasta um pouquinho, fica um pouquinho mais atrás, para que ele tenha essa autonomia de pegar a atividade, realizar a atividade e armazenar a atividade, né? Então, a gente verifica como a organização de pensamento deles já está bem melhor, né? Então, mas isso sempre é um processo longo, mais demorado, mas que a gente consegue alcançar, tá? Outra coisa muito importante, as tarefas, né, elas têm que ser conduzidas para o acerto.
Eu não sei. O meu filho, por exemplo, ele não desregula, mas eu já vi crianças nas sessões, eu participava, quando ele participou 2 anos na PAI, dentro na PAI, na estimulação precoce, e na PAI que eu frequentava, não sei como é que está hoje, mas na época, os pais, ou a mãe ou o pai, entravam junto na sala e ficavam junto da 1 às 5. Era o tempo todo com a criança, né? A gente sentava atrás, a criança sentava na frente, num banquinho menor, e ali a gente aprendia, né? Então, e ali mesmo foi onde eu aprendi que a gente sempre conduzia eles para o acerto, sempre para não haver frustração. E porque quando há frustração nesse momento de aprendizado, que eles precisam muito, eles podem ter aversão àquela atividade e não querer mais realizar. E às vezes, para te conseguir fazer de novo isso acontecer, vocês podem perder um tempo muito precioso, né? Que às vezes eles não têm. Então, e depois, lógico, eu fui procurar, fui pesquisar, né? O porquê que tinha que fazer assim, de uma forma acertada, porque eu também me questionava, mas daí essa criança não vai se frustrar, né? Daí a gente que convive com uma criança com autismo, a gente sabe que a frustração está sempre junto ali com eles também. Então, que não é no momento da aprendizagem nova que a gente vai trabalhar a frustração, né? Naquele momento, eu quero que ele aprenda a fazer um pareamento, eu vou conduzir ele para parear de forma certa, né? Então, é muito importante isso também, porque vocês vão ter ganhos. Na próxima vez que ele for fazer, ele já sabe fazer, ele vai se sentir feliz porque ele acertou. E isso vai trazer para ele mais vontade de continuar a aprender, tá bom? Uma das perguntas ali que foi feita, propiciar a interação social. Qual é a pergunta que foi feita? A gente foi feita, acho que lá para a Sônia, no nosso módulo 1 ali. A gente faz a mesma atividade que a gente vai propor para a turma, a gente vai propor para eles também? Quando a gente está falando em adaptação de material, na maioria das vezes a resposta é depende. Tá? Depende de como que eu vou adaptar esse material. Né? O tema deve ser o mesmo. Eu vou trabalhar, por exemplo, o amor da família, né? Eu vou entrar, por exemplo, nesse tema familiar, onde eu vou trabalhar também eu como pessoa, como indivíduo, né? Então, assim, eu vou trabalhar com todas as crianças assim, e com ele também. Só que as outras crianças já têm uma condição e um aprendizado que elas já conseguem compreender a proposta da evangelizadora, né? Do evangelizador. E de repente, essa criança com autismo, não, porque eles têm muita dificuldade de abstração, então, às vezes, não adianta a explicação, né? Eu explicar o que como deve ser, para eles pode ser que não resolva nada. Então, eu vou pegar o mesmo tema, eu vou trabalhar com as crianças, vou dar um exemplo, vamos trabalhar aqui, então, essa questão do amor da família, né? Da importância da gente estar num ambiente familiar amoroso, né? Da ajuda dos pais, da importância, como eu tenho que ajudar meu irmãozinho, né? Vou fazer um trabalho assim, vou pegar alguma história e tal. Aí, no final, depois que eu contei a história, porque a gente sabe que a evangelização ela é curta, a gente não consegue fazer muitas coisas, cada criança vai fazer um desenho da sua família. E aí, aquela criança com autismo, que não consegue nem dominar o lápis, que não sabe escrever ainda, que dirá desenhar, como é que vai ser? Né? Então, eu trouxe aqui para vocês, para mostrar um exemplo de como eu poderia estar trabalhando, então, com essa criança. Se eu sei que ela ainda não domina a escrita, que ela ainda tem dificuldade, então vamos fazer um material adaptado para essa criança. Vamos pedir para os pais enviarem fotos das pessoas que moram com ela. Vocês vão observar aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ó, esse é o Francisco. O Francisco, né, o meu filho. O João, meu filho mais velho. Eu, meu marido, minha sogra e meu sogro, que a gente mora com eles. Então, são as pessoas da família, né, que a gente mora, que a gente reside. Como é que eu vou fazer? Ele às vezes não sabe nem falar o nome,
né, das pessoas, essa criança. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu vou começar trabalhando, quem é esse? Olha, é o Francisco. O que eu faço? Eu coloco aqui, ó, pareamento. Eu trabalho numa folha plastificada com velcro, né? Eu colo o velcro aqui, eu tenho um velcro. E colo um velcro atrás da figurinha também. Colo um velcro atrás da figurinha também. E vou nomeando as pessoas da família. Olha, esse é o João, humano, né? É o João. Opa, eu troquei aqui. Esse é o João. E assim eu vou colocando. É o João, esse é o papai, essa é a mamãe. E eu vou trabalhar a família dele com ele. De uma forma bem adaptada, que ele vai conseguir, de repente, alcançar, vai chamar a atenção dele, porque é bem comum esses materiaizinhos assim, né, plastificado, eles gostam muito. Eu não vi ainda criança que não goste, né, dentro do espectro. Vamos tentar dessa forma. Se não der desta forma, a gente busca outros elementos, né? Isso seria para uma criança que não consegue escrever, que não consegue desenhar, né? Então, a gente pode já trabalhar com velcro, com imagens, com plastificação. A gente pode plastificar em casa esse material, porque plastificar fora às vezes fica um pouco mais caro. Então, a gente compra aquele material de plastificar, agora me fugiu o nome aqui, papel contact transparente, a gente plastifica para o material ficar mais durável. Por quê? Porque eu não vou trabalhar só na evangelização com essa criança ali dentro da sala, eu vou dar esse material para a mãe, para o pai, para eles levarem para casa e naquela semana eles trabalharem também esse contexto familiar, né? Então, porque a gente precisa dos pais sempre para ter essa parceria, a gente precisa que os pais se envolvam, né? Isso é um apelo, assim, que eu sempre faço nas minhas falas, assim, é necessário, é fundamental o envolvimento dos pais em todo o processo, né? Então, não é só os pais irem lá dizer o que tem a criança, as características da criança e colocar a criança na salinha e deu. Não, vamos trabalhar junto, pai. Quem sabe, ó, semana que vem nós vamos trabalhar a família, eu já preparei o material, vai trabalhando com ele esse material. Quem sabe ele chega na aula já com um pouco mais de possibilidades de compreender, né, o que a gente vai estar falando. Então, a gente tem que buscar esses mecanismos, né, para poder aproximar a família junto também nesse aprendizado. Tá? Depois eu mostro mais alguns materiais que eu tenho ali. Propiciar a interação social. Na verdade, esse era o slide anterior. Esse é o propiciar a interação social. Gente, assim, ó, quando eu trago um elemento novo, diferente, para trabalhar com aquela criança com autismo especificamente, isso eu não vi, mas a professora do meu filho disse assim, que uma vez a gente organizou uma caixa de materiais para ele, na escola, naquele momento em que terminava as tarefinhas, ele ir lá buscar a caixa, porque senão ele fica estereotipando, né? Fica correndo pela sala, girando pela sala. Então, a ideia é dar uma função para ele, né? E ele, como ele gosta muito, ele é fissurado em atividades, a gente fez essa caixa, a escola fez, e eu trouxe alguns elementos também, e era a caixa onde, depois que ele terminou a atividadezinha de colagem, que fosse, ele ia lá e fazia algumas atividades dessa caixa, né? Mediado pela professora auxiliar. Ela me relatou que as crianças todas ficaram em volta dele e começaram a querer brincar com os mesmos materiais, né? Então, ela foi mediando, né, essa participação dos coleguinhas. Olha, agora é a vez do Francisco, agora é a vez do Henrique, agora é a vez da Clara, né? Então, para que ele também vá percebendo que o universo não é só ele, né? Que ele precisa aprender a compartilhar, que ele precisa entender também, que isso também é bem difícil, o esperar a vez do outro, né? A gente vai conseguindo trabalhar. Então, vocês vão perceber que algumas atividades vocês podem fazer, outras não. Isso vai sempre depender de cada atividade. Vocês vão perceber que vocês podem trazer junto também os coleguinhas para compartilhar a mesma atividade, né? Tanto a atividade dele, mais específica, como às vezes algumas atividades que é mais para a turma e que ele, de repente, tem interesse em participar, né?
Então, é muito importante sempre promover essa interação social, porque no autismo é a primeira característica, né? A primeira característica que se fala, que é muito necessário essa busca, que eles precisam interagir, né, com os membros da família, com os coleguinhas, com as professoras, com as terapeutas, eles precisam querer estar com o outro, nós precisamos trabalhar isso nele, né? Esse querer estar com o outro, entender que precisa do outro também, né? Então, é uma boa oportunidade, sim, da gente também explorar essa possibilidade. E todo o aprendizado que a gente proporciona para eles, né? É muito importante que seja generalizado. Não adianta ele fazer só aquilo dentro ali da turma, né? Nas sessões a gente diz assim, não adianta fazer dentro da sessão apenas. Tem que levar para casa aquele conhecimento, tem que fazer em casa, tem que chegar e explorar, de repente, de uma outra forma, algo que aprendeu lá na sessão, né? Isso de uma forma terapêutica, mas trazendo para a sala de evangelização, eu aprendi, então, sobre a família, eu vou levar aquele materialzinho, eu vou trabalhar em casa lá, para trabalhar a generalização com ele, né? E não só naquele material. Eu vou explorar, de repente, mais formas de trabalhar a família, para que quando a gente percebe que eles aprendem, quando eles generalizam. Quando eles aprendem, por exemplo, que gato é gato, através de uma imagem, e daqui a pouco tu mostra para eles que um gato azul é o mesmo que o gato preto, porque os dois são gatos, né? Ele já reconhece, é gato, né? É gato. Aí você mostra para ele um gatinho real, né? De uma imagem real, ele já entende que também é gato. E quando você sai na rua, ele aponta e diz, o gato, pronto, ele generalizou, ele entendeu, ele aprendeu, né? Então, é um dos grandes objetivos nosso, enquanto educadores, no meu caso aqui, como mãe, né? Porque eu não sou da área da educação, eu trabalho muito com ele, orientada, né? Pelas terapeutas dele, mas é sempre buscando generalizar, né? Vamos fazer esse aprendizado realmente ser internalizado por ele, né? Porque quanto mais generalização, quanto mais aprendizado, mais autonomia essa criança vai ter, porque a gente deseja que ela tenha autonomia, né? Então, a gente vai trabalhar para que ela alcance, né, esses resultados. E agora eu vou passar, assim, rapidamente, deixa eu ver se tem mais algum... acho que não, vou tirar, assim, o slide da tela. Vou passar aqui rapidamente para mostrar para vocês, por exemplo, eu vou trabalhar um tema, né? Porque às vezes começa a surgir algumas dúvidas que pode ser aí de vocês. Eu tenho que trabalhar a parábola do bom samaritano com ele nessa oportunidade agora da evangelização. Eu tenho uma criança com autismo que tem dificuldades, como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou trabalhar um texto? Porque de repente as crianças até conseguem compreender um texto, conseguem compreender um livro, né? A história do livro, mas a criança com autismo pode ter mais dificuldades, né? Então, como é que eu preparei um material adaptado para o Francisco? Vou dar só um exemplo, tá? Eu peguei a historinha dos três porquinhos, tá toda aqui a historinha, deixa eu arrancar. Né? Então, aqui ele vai contando a história, os três porquinhos, né? Estavam construindo as suas casas, e cada um construiu uma casa de uma forma, e depois veio o lobo mau e assoprou, né? Então, como é que a gente faz isso? Para não ficar assim muito sem objetividade e muito abstrato, são 6 imagens. 6 imagens dos três porquinhos. A gente recorta, plastifica, né? E conta a primeira história, que às vezes uma frase longa também pode ser difícil. Então, você pode transformar aquela frase em 3 palavras. E você vai lá e coloca, né? Olha, os três porquinhos foram construir suas casas. E assim, você vai fazendo uma por uma. São só 6. Simples e objetiva. O que acontece? Você faz primeiro, depois você conta de novo a história já auxiliando ele,
né? Às vezes até pegando a mãozinha para ele fazer esse pareamento, né? Então, até depois chegar ao ponto que você vai falar aquela frase da história e ele vai pegar a imagem correspondente e já vai colocar. Você vai perceber que ele já vai estar compreendendo, né? Então, assim é uma forma mais fácil de trabalhar a leitura de um livro. É um livro adaptado. Claro que dependendo da condição da criança. Você pode fazer, por exemplo, a parábola do bom samaritano dessa forma, de uma forma bem simples, bem objetiva, certo? Outra coisa que eu queria colocar para vocês é que às vezes a gente recebe uma criança que, como eu já falei, ela não tem condições ainda de trabalhar a coordenação motora fina ainda, não consegue escrever. Como é que eu vou trabalhar, então, por exemplo, as partes do corpo da criança? Né? Então, eu faço assim, a gente já apresentou esse trabalho num seminário de evangelização, né? Você vê aqui, ó, verifica, é uma menina que tem algumas partes do corpo precisando ser completadas, né? Do corpo do rosto, na verdade. Como é que eu faço? Eu plastifico as partes que faltam ser completadas, recorto e faço ela fazer o pareamento. Primeiro eu sempre mostro. Neste lado vai a orelha, no outro, cadê a outra orelha? Ele vai lá e busca outra orelha. Cadê o olho? Ele vai lá e busca o olho. O outro olho ele coloca em cima também. Vocês podem utilizar velcro ou vocês podem utilizar, ou não. Isso vai sempre depender da criança. E assim você completa e ele começa a compreender as partes do rosto, por exemplo. Mas a criança já domina, essa criança que eu recebi, ela já escreve, já desenha, né? Então, vamos lá. Ó, plastifica o corpo, aqui tem a imagem do menino, que é só a sombra dele, e você pode fazer a criança fazer o olhinho. Ela faz o olhinho, o outro olhinho, o nariz, a boca, né? Então, ela passa a ter mais condições, porque acaba sendo um apoio para ela, né? Uma imagem assim. Mas ela já faz tudo. Ela não tem dificuldade. Então, você deu uma folha branca, né? E você vai fazer a mesma proposta para outra turma. Porque se a criança não tem algumas dificuldades, ela consegue acompanhar a turma, né? Isso é muito importante. O material adaptado é só para a criança que precisa. A criança que não precisa ser adaptado o material, né? Então, isso sempre vai depender do grau do autismo, se é leve, se é moderado, se é severo. Às vezes, um moderado faz bastante coisas, assim, porque já vem ali de bastante terapia, já vai chegar para vocês, às vezes, mais pronto, mais preparado, mas ainda tem um grau moderado, mas eu vou aproveitar o que ele já aprendeu para mim poder trabalhar com ele. Certo? Eu, em princípio, teria mais algumas atividades aqui. Eu vou mostrar a última para encerrar, de repente, se alguém quiser fazer uma pergunta. Né? Por exemplo, vamos trabalhar Jesus, vamos trabalhar... Às vezes, a gente não consegue passar todo o conteúdo para eles. Então, mas eu vou passar que essa pessoinha linda aqui é Jesus. Né? Como é que eu vou fazer ele escrever isso? Ele pode não escrever ainda. Aí, o que eu utilizei aqui para mostrar para vocês? Eu peguei uma caixa, coloquei bolinha de sagu dentro. Tá, vou pegar aqui, ó, tentar mostrar para vocês. Ó, é um recipiente, um pote, né? Coloquei bolinha de sagu dentro e a criança tem que botar a mão dentro. Olha o sensorial, eu trabalhando o sensorial junto, para começar a achar o J. Onde é que tá o J? Tá aqui, ó. Vamos trabalhar? Vamos colar, podemos utilizar cola em vez também de velcro, tá? A gente pode trabalhar com cola e ele vai colar, ele vai pegando as letras e vai colando Jesus e a gente vai, lógico, ajudar eles. A gente pode fazer assim também, já deixar escrito Jesus ou já deixar colado, porque se for uma criança que escreve, que já está aprendendo a escrever, a gente vai fazer os mesmos quadradinhos embaixo e a gente vai auxiliar ela a copiar J, E, S, ela vai fazendo embaixo, para ela escrever Jesus. Então, assim, isso é um material adaptado. É dessa forma que a gente vai conseguir, de repente, fazer ele entrar dentro, né, daquela aulinha, vamos dizer, de evangelização. E, por fim, eu vou trazer aqui para vocês, só para mostrar, né, que a gente
Isso é muito material do Teach, tá? É uma pasta. A gente fez dentro também da mesma forma. Ó, aqui a gente tem Maria, tem o Jesus. E daí a gente faz o quê? Faz ele fazer o pareamento. Ó, pareamento. A gente vai pegar. Ó, tá com o véu, com a Maria. Onde é que está a Maria? Né? Se a gente vai contar a história do nascimento de Jesus, é uma forma bem simples, bem limpa e bem objetiva de trabalhar com eles, tá? Bem simples também. De material, por enquanto, é isso que eu trouxe para mostrar para vocês. Mas fundamental, né? Eu quero deixar aqui a mensagem fundamental, gente. Vamos nos instruir, vamos buscar recursos, vamos buscar aprendizado para conseguir trabalhar com essa criança, certo? Os materiais estruturados, eu tiro por base esse livro aqui, que é Vejo e Aprendo, né? Tem vários outros livros para quem quiser sobre autismo. Eu estou falando no aspecto físico, certo? Esse aqui, por exemplo, é da Maíra Gaiato, uma psicóloga super renomada, todo mundo do autismo aí conhece ela, trabalha comportamento, né? Ela dá muitas dicas, esse livro aqui é maravilhoso, certo? Muitas coisas boas ali. Tem também do Denver, vocês vão ouvir, metodologia aí Denver, que geralmente os terapeutas trabalham com criança muito pequena, né? Podem usar o Denver. Tem o ABA e o TEACH, que são os mais utilizados. O ABA é o que tem reconhecimento científico mais forte. Tem, ó, do Dr. Clay Britz, é um neuropediatra, Mentes Únicas. Né? Então, todos esses livros, eles trazem informações sobre o autismo, às vezes sobre como abordar a criança, traz exemplos, né? Ele é bem ilustrativo, assim, com exemplos. Então, vocês vão observar que o meu evangelizando com autismo não é igual ao evangelizando que passou ano passado por aqui, né? Porque cada criança com autismo é uma, e cada uma vai ter uma necessidade, certo? 5h40 quase. Eu gostaria de, então, deixar a palavra aqui para vocês. Né? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta. Desculpa eu ter tomado muito tempo, mas a gente quer falar, né? Então, eu agradeço e estou aberta às perguntas. Obrigado, Sheila. Eu acho que foi muito rico, né? Trouxe vários elementos práticos, que é o que a gente precisa também, além do entendimento acerca desse processo todo envolvendo a pessoa com autismo, né? A criança com autismo, no caso. E tem algumas perguntinhas aqui, a gente tem ainda 8 minutos, tá? Primeiro, sobre a questão do método que tu falou ali, o método é Teach? O Teach é um método, né, um programa que eles chamam. É um programa de trabalho estruturado, né? Então, ele tem, assim, alguns princípios que trabalha com início, meio e fim, que a atividade tem que ser, por exemplo, da direita para a esquerda, isso vai proporcionar depois uma melhora na escrita, né? Ele já conduz uma preparação da criança para a escrita, para a autonomia, né? Que seria esse livro que eu mostrei para vocês primeiro, que é o Vejo e Aprendo. O que eu utilizo muito do Teach, né? Que é esse livro aqui, ó. Vejo e Aprendo, fica torcido, né? Eu utilizo muito do Teach justamente os materiais. O que eu aprendi muito é os materiais adaptados. É pegar um copo de iogurte, saber que eu posso transformar ele num recipiente de cores para trabalhar as cores, né? Então, assim, o Teach, ele traz muitos recursos que a gente tem em casa, né? E a gente começa a explorar eles de uma forma para adaptar o material. Então, o Teach, ele é bem legal por isso, certo? O outro método, que não é método, a gente chama de ciência, que é mais difícil daí para o evangelizador, né? É o ABA. Tá? O ABA é a análise do comportamento aplicada. É a forma de trabalhar com a criança que tem mais reconhecimento científico e resultados. Mas isso é para quem realmente sabe aplicar, né? Mas algumas questões a gente pode tirar do ABA. Por exemplo, a criança, ela chegou no ambiente e em determinado momento, ela chora muito. A gente não sabe por que ela está chorando.
né? Então, o ABA, ele traz essa possibilidade de, não, então vamos ver o que está fazendo ela chorar, o que aconteceu antes que faz com que naquele momento ela chore, né? Então, a gente cuida, monitora o antecedente, né, do fato, para a gente conseguir transformar, né? Então, assim, o ABA, ele é mais complexo mesmo, mas é a metodologia que funciona em casa, nas sessões terapêuticas e tal, né? Mas precisa de um conhecimento bem mais profundo, assim, para a gente poder ir de um seminário inteiro para falar de ABA, certo? Mais alguma pergunta? O teach se escreve professor em inglês, teach, é assim que se escreve? Teach aqui, eu vou dizer para vocês. Eu vi que o pessoal ficou com dúvida aqui como se escreve ali. Eu vi que a Franca... teach, o teach se escreve T-E-A-C-C-H. Beleza. Tranquilo. A Stone perguntou aqui, gostaria que você falasse da importância da rotina. E eu já vou colocar outra pergunta junto, que a gente já pode mandar a resposta. Sim. Como identificar a crise de pânico no autismo? Como identificar uma crise numa criança com autismo? Né? Lógico que ela vai apresentar uma crise, eu já vou saber que é uma crise. Né? Eu vou ter que saber o que é crise e o que é birra. Né? Eles fazem muito essa diferença. A crise, normalmente, a gente não consegue fazê-la passar rapidamente. A birra, se tu oferece um outro elemento, um outro recurso, logo ela deixa de fazer aquela birra e ela se interessa por esse recurso novo. A crise, não. Quando ele está em crise, a melhor coisa que você tem que fazer é cuidar o ambiente para que ele não se machuque, né? Você deixe passar aquela crise e depois, claro, se a criança tiver condições de conversar, porque tem crianças com autismo que são verbais, né? Você vai trabalhar o que fez ela, né, reagir daquela forma e você vai cuidar, então, porque às vezes essas crises vêm, é muito comum, vindo do ambiente sensorial, o ambiente carregado para ela, né, com muita informação, ou uma mudança brusca de rotina, né? A criança está lá na salinha e de repente bate alguém na porta, olha, vamos lá no salão para a gente ver o coral que vai se apresentar. Ela não sabe disso. E na cabecinha dela, ela não tem essa programação. Então, ela pode entrar em crise com isso. Ela pode ter uma crise enorme porque mudou a rotina. Então, é sempre importante dar um passo a passo do que vai acontecer naquele dia. Né? Normalmente, na escola, a gente pode fazer isso também na evangelização. A gente tem uma rotina de 3, 4 passos que a gente vai fazer. A primeira, a gente vai fazer a prece, depois a gente vai fazer a leitura de um texto, depois a gente vai dialogar e depois a gente vai fazer uma atividade e depois acabou. Né? Então, se você consegue dar o passo a passo, ela se organiza, ela olha e ela se sente segura. Né? Então, a gente evita as crises, é uma das formas de evitar a crise. Né? Mas a gente vai sempre ter que percorrer para saber se ela é sensorial ou não, se ela é porque mudou a rotina ou não, né? A gente vai ter que saber identificar, certo? Mais alguma? Foi perguntado sobre a questão do ABA também, se o ABA tem que ter alguma especificidade para poder fazer esse curso ou não, qualquer pessoa pode fazer, como é que funciona? Então, o ABA, tem cursos aí livres de ABA que a pessoa pode fazer, certo? Para ser aplicado, o que acontece? Tem que entender um pouco da análise do comportamento ali, para poder passar para a criança. É muito difícil. Quem faz a terapia ABA é o terapeuta, é o psicólogo, a fonoaudióloga, até a terapeuta ocupacional. Né? Elas fazem curso de ABA, elas têm uma forma de como saber conduzir. Quando a gente que é leigo faz, né, a gente tem que tomar muitos cuidados para não fazer algo muito errado. Né? Então, é que o ABA, na verdade, se a gente trabalhar um pouco os princípios do ABA, a gente já consegue trabalhar com essa criança. Tá? Mas eu digo para vocês, a pergunta foi, qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa pode fazer. O pai, a mãe, a professora, qualquer pessoa pode aplicar. Aí é uma questão, tu tá preparado para aplicar um ABA? Né? Então, a pessoa que faz, ela tem que sempre se questionar. Né? Porque o ABA, quando a gente trabalha com criança pequena, ele é um ABA naturalístico.
né? Tu vai trabalhar com a criança, tu vai utilizar, ele não é engessado, ele não robotiza, né? Ele faz o contrário disso. Tu vai trabalhar no tapetinho com a criança, tu vai trabalhar na mesinha com a criança, né? Tu vai trabalhar em diversos ambientes, inclusive na pracinha, né? Ou você trabalha com aba, a criança começa a aprender a obedecer os comandos. Se você fala, pega a bola, joga a bola, né? Se você trabalhou bem o aba, ela já vai ter condições de atender aos teus comandos, certo? Mas o aba, como eu falei, ele merece um seminário só para ele, porque ele tem muita complexidade e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai aplicar um aba, né? Porque precisa mesmo que a pessoa esteja com bastante competência e supervisionado. Pequenos corações preto e branco que se reúnem ao centro, formando um grande coração colorido com 3 direções ao centro. Acima, escrito Enético 2020, abaixo, e de evangelizar a todas as gentes. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15.